Boa noite. Paulo Moura, cientista político, 22 de dezembro de 2023, atendendo a pedidos de um seguidor aqui do canal, vou comentar o pacotaço de medidas liberais que Milei vem anunciando na Argentina, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. O canal Dextra é um canal independente, cuja independência somente é possível pelo apoio que vocês me dão, assistindo e compartilhando os vídeos, contribuindo pelo Pix mensal ou clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube e optando pela contribuição mensal via cartão de crédito. Quero agradecer especialmente aqueles que começaram a doar nos últimos dias, atendendo ao meu apelo, já que a receita do canal em novembro e dezembro caiu significativamente. Está dando uma melhorada agora. Se você puder pegar o seu Pix ou se tornar membro do canal antes do fim do ano, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. Vou abordar a questão da eleição do Milei, do início do governo Milei, pelo aspecto político e pelo aspecto econômico das medidas que ele está anunciando. Para quem acompanha aqui no canal, viu as minhas análises, eu anunciei muito antes de se concretizar a vitória do Milei, afirmando que a Argentina de hoje era como o Brasil de 2018, do ponto de vista das circunstâncias eleitorais. Em 2018, o povo brasileiro havia se cansado, se decepcionado com todos os políticos e as alternativas da política tradicional, e havia ali um candidato antissistema se oferecendo como alternativa. O presidente Bolsonaro catalisou o sentimento de revolta do povo brasileiro contra o sistema e foi eleito. Com Milei não foi diferente. O povo argentino estava esgotado das experiências com os partidos anteriores, especialmente com o populismo de esquerda dos peronistas, e estava ali o Milei como um candidato antissistema à disposição como opção, e ele venceu. Milei e Bolsonaro têm características diferentes. Bolsonaro é mais conservador, Milei é um radical liberal. Radical aqui no bom sentido, né, de que ele vai a fundo nas ideias liberais, mas ambos eram candidatos antissistemas. O que acontece aí é o seguinte, então, Milei vem anunciando um pacote de medidas liberais. Se a Argentina, do ponto de vista político, era o Brasil de 2018, do ponto de vista econômico, a Argentina está muito mais atrás do que o Brasil. Eu diria que a Argentina, do ponto de vista da cultura política, da consciência política e econômica, está no Brasil da era Sarney. O brasileiro fez um aprendizado que fica na memória das pessoas a partir da experimentação com os diversos planos econômicos fracassados, depois com o Plano Real, que resolveu o problema da inflação, mas não resolveu o problema fiscal, o problema das contas públicas, que agora vem sendo resolvido pelos governos que se sucederam ao impeachment da Dilma Rousseff. Estamos vivendo uma ameaça de retrocesso agora com o governo Lula, mas o povo brasileiro aprendeu sobre privatização, sobre liberdade de mercado, está aprendendo sobre responsabilidade fiscal, e o povo argentino recém vai começar a experimentar esse aprendizado que o Brasil fez por sucessivos governos e sucessivos mandatos. E é nesse contexto, então, que Milei emite um pacote de reformas liberais profundas. Acaba de anunciar Milei que vem mais. E qual é o sentido dessas reformas? Eu vou pegar uma delas para explicar para vocês, que é a medida em relação à liberação do mercado de aluguéis. Porque o espírito da coisa é o mesmo em todas as outras medidas. Quer dizer, o mercado de aluguéis, assim como todo o mercado argentino, está cercado de restrições, de regulações, de impossibilidades e de distorções. O que acontece então quando Milei decreta o fim dessas regras que impõem limites aos proprietários de imóveis no que diz respeito à locação dos imóveis? Como os preços dos aluguéis estavam reprimidos, porque as pessoas que têm imóveis pararam de alugar devido à tamanha quantidade de restrições impostas pelo governo, no momento em que o governo libera a economia, o que acontece? Os preços sobem. E isso deve acontecer em relação a uma série de outras medidas que o governo adotou. Num primeiro momento, o mercado vai corrigir os preços que estavam reprimidos pela legislação.
O mercado está completamente doente, completamente distorcido em função das medidas restritivas do governo. Então vejam o que aconteceu com o dólar. Quer dizer, o dólar foi sobrevalorizado na Argentina para que ele fique mais próximo do preço real do dólar, que estava reprimido pela verdadeira anarquia que era a política cambial do governo anterior. No primeiro momento, o dólar sobe. Significa o quê? Aumento do custo de vida dos argentinos. Mas o que vai acontecer no mercado de aluguéis, por exemplo, logo em seguida, num segundo momento? Todos aqueles proprietários de imóveis que não estavam colocando seus imóveis para alugar porque os preços estavam comprimidos pela lei e não pela lei de mercado, por força das medidas do governo anterior, vão colocar os seus imóveis à disposição do mercado e aí, lei da oferta e da procura, aumenta a oferta de imóveis, o preço lá na frente cai. Então é preciso que as pessoas entendam que num primeiro momento o conjunto de reformas que o Milei está anunciando e que tem esse espírito de desregulamentação, de libertação do mercado, de libertação dos preços, vai passar por um processo inicial de acomodação em que os preços vão subir, em seguida a oferta vai corrigir os preços e os preços vão cair. Outra coisa que deve acontecer é o que? A Argentina ainda está barata, mas, fruto das medidas liberalizantes do governo Milei, em seguida o peso argentino deve se valorizar. Por quê? Porque investidores virão para a Argentina comprar. Mesmo os argentinos que têm dólares guardados no exterior poderão trazer os seus dólares para a Argentina, investidores estrangeiros. Eu conheço empresários brasileiros, por exemplo, que estão avaliando a compra de prédios em Buenos Aires para reformar os prédios ou para demolir, construir outros prédios, comprando agora que está barato para faturar lá adiante quando o peso argentino se valorizar, ou se a economia for dolarizada, esses imóveis comprados baratos agora estarão valendo em dólar. O que acontece então? Uma enxurrada de dólares entrando no mercado argentino, o dólar se desvalorizando na Argentina, o peso se valorizando e o argentino passando a consumir em dólares. Então há um primeiro momento que deve causar um impacto negativo para o governo, na opinião pública, mas tanto mais quanto mais fundo for o Milei na desregulamentação, na liberação da economia argentina, das amarras impostas pelo governo argentino, mais rápido os preços se corrigem, aumenta a oferta e os preços caem. Vale para o agronegócio argentino, que é muito competitivo, todas as amarras que pendiam importações, exportações, tudo isso está sendo desmanchado rapidamente pelo Milei. E as consequências serão essas, serão consequências positivas. Isso aconteceu no Brasil também com as medidas econômicas do ministro Paulo Guedes. Infelizmente aconteceu a pandemia e nós não pudemos experimentar, ou pelo menos não fomos informados de todos os benefícios da política econômica do ministro Paulo Guedes. Mas se nós formos comparar o desempenho do Brasil em relação a outros países do mundo, mesmo com a pandemia, é excepcional. É um dos países que respondeu mais rapidamente, com mais eficácia, aos impactos da pandemia, tanto do ponto de vista da crise sanitária como do ponto de vista da crise econômica. E são efeitos políticos de medidas tomadas pelo ministro Paulo Guedes que estão permitindo que a economia brasileira se mostre resiliente, continue crescendo com a inflação caindo. Se não fosse a pandemia, o Brasil estaria decolando, assim como a Argentina vai decolar, devido às medidas que Milei está tomando. Qual é o problema? O problema é que Milei tem minoria no Congresso e a oposição já está anunciando que vai barrar as medidas do Milei. O Milei, do meu ponto de vista, está sendo estrategicamente correto ao anunciar um pacotaço com muitas medidas muito profundas. Por quê? Porque se o Congresso rejeitar algumas dessas medidas, outras poderão passar. E se o Congresso rejeitar todas, a responsabilidade pela crise econômica na Argentina será do Congresso.
O que falta a Milei para ele conseguir arrancar do Congresso Nacional as medidas que ele precisa, já que do meu ponto de vista ele está correto, quer dizer, tem que enfiar o pé na porta e tentar aprovar o máximo de medidas na largada, quando ele tem apoio popular e quando os seus inimigos, os seus adversários estão enfraquecidos. Falta botar povo na rua. E essa é uma diferença em relação ao processo político brasileiro e o processo político argentino. A eleição do presidente Bolsonaro se deu com o povo na rua, mas com um povo que estava aos milhões nas ruas desde o impeachment da Dilma Rousseff. Nós fomos para a rua no final de 2014, durante o ano de 2015, durante o ano de 2016, derrubamos a Dilma e depois essa onda popular elegeu o presidente Bolsonaro e ajudou a arrancar a reforma da Previdência e a lei da liberdade econômica logo no início do governo. Milei não tem esta mobilização que Bolsonaro teve aqui no início. Milei tem uma mobilização de caráter eleitoral. Nós vimos os vídeos, Milei sendo recebido nos aeroportos, nas ruas, de forma muito parecida com que o presidente Bolsonaro era recebido, ou é recebido ainda aqui no Brasil, já que ambos são amados pelo povo, Bolsonaro pelo povo brasileiro, Milei pelo povo argentino. Então, eu não sei se o Milei está atento a isso, se não está, fica o recado. Espero que esse vídeo chegue à assessoria dele, vou tentar fazer com que chegue, mas será fundamental que Milei responda a essas manifestações que a esquerda fez na Argentina. Não deu nem 11 dias de governo, a esquerda já estava nas ruas contestando Milei. Será necessário, imperativo, a Milei, para que ele obtenha a aprovação das suas reformas, botar milhares, se for possível, milhões de argentinos nas ruas para fazer pressão sobre o Congresso e garantir a aprovação das reformas que ele encaminhou ao Congresso por uma espécie de medida provisória que necessita aprovação do Parlamento. Espero ter colaborado com a minha contribuição à compreensão da natureza política e econômica do momento que a Argentina vive, do processo argentino. Eu estou otimista, acho que se as medidas que Milei está implementando forem concretizadas, a Argentina vai decolar e o exemplo da Argentina servirá de contraponto a nós brasileiros aqui, que temos que enfrentar e derrotar o petismo que nos governa com as ideias antigas que levaram a Argentina, a Venezuela ao colapso. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, o mês de dezembro está avançando, Natal está aí. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude o canal Dextra a continuar defendendo nossas ideias, nossos valores. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.